abra a tua Bíblia em Cantares de Salomão, um livro poético, né? E as crianças, a Débora está me lembrando, as crianças podem ir para o departamento infantil, tá? Tem aulinha para as crianças lá, então você pode, se a mamãe quiser ir levar lá, pode levar. Cantares de Salomão, vai abrindo aí, capítulo 2, trecho bastante conhecido, particularmente eu gosto, tenho revisitado esse texto várias vezes, e nós vamos meditar mais uma vez nesse texto, vendo o seu contexto e aquilo que Deus vai nos ensinar através da palavra, o Senhor vai nos ensinar através da palavra para que nós coloquemos em prática. Cantares de Salomão 2, do 10 em diante. Vamos ler. Olha que coisa mais bonita. O meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram. Aparecem flores sobre a terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Minha pomba, que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. E o 15 diz: apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Até aqui. Isso é Bíblia. O que nós acabamos de ler é palavra do Senhor. Só dando uma introdução para nós sabermos do que a gente está lendo, esse é o Cantares de Salomão, que é um livro de poesias poético, e que ele está agora num diálogo com a sua noiva, provavelmente a Sulamita, e ele está fazendo declaração de amor, sim. Apesar que para os nossos ouvidos possa soar um pouco estranho, porque se eu chamar a Débora de minha pomba, é capaz dela me dar um tapa e falar: meu, você está maluco? Mas para aquele contexto e para aquela época, dizer para a mulher que ela tem olhos de pomba seria uma coisa muito bonita de se dizer, seria uma coisa muito lisonjiosa de se escutar. Então aqui nós temos uma troca de afagos, de carinho, e a Sulamita está falando de como que o seu amado, provavelmente o Salomão está se referindo a ela, mas o que me chama a atenção, porque em tudo nós vamos aprender algo, é que esse texto, ele trata de uma figura de linguagem para as nossas vidas também. Alguns dizem, os judeus acham que esse texto, ele na verdade representa o amor de Deus para com o seu povo. Outros dizem se tratar de como Cristo olha para a igreja. E alguns outros estudam e simplesmente acham que se trata da relação de um casal. Seja como for, realmente se trata de uma relação de um casal. Mas o que a gente pode trazer para nós a partir desse texto? Vamos ver o contexto, então, desse texto. Onde que ele está inserido? O contexto aparece em meio a uma troca de juras de amor, mas ele mostra uma situação inclusive de mudança de clima naquela região. Aquela região, naquele lugar, nada se podia fazer durante o inverno. O inverno era muito intenso, as construções paravam. Você pode ir estudando um pouquinho mais, perceber que alguns reis com seus povos, eles até mesmo paralisavam as batalhas, esperando a primavera chegar, porque daí então havia um clima favorável para se fazer os seus planos, até mesmo de guerra. Então, o que o amado está dizendo é que, olha só, parou, o inverno passou, as chuvas já acabaram, elas já se foram. E aparecem as primeiras flores sobre a terra. É a primavera chegando e o tempo de cantar chegou, porque então agora nós temos condições de colocar os nossos planos em ação. Está favorável, nossa terra agora tem os pombos cantando, os primeiros frutos da figueira já aparecem, e agora a gente também tem que olhar para as figueiras, as videiras. As figueiras já estão com frutos, mas as videiras estão em flor. O que eu quero trazer para a gente pensar nessa manhã aqui?
tem um clima de felicidade. Tem algo que é uma expectativa, porque tudo aquilo que traz tranquilidade para pôr em prática os planos está acontecendo. E não depende do homem, depende do que Deus está dando. É Ele que fez a estação virar, é Ele que fez toda a terra se comprometer em fazer o que ela deveria fazer. Existe um clima de favorecimento para a vida, existe um clima de amor de um casal, mas que ao seu redor tudo está bonito. O sol nasceu, parou de chover, tem passarinho para todo lado, as coisas estão indo maravilhosamente bem. Tudo está recomeçando, tudo está apontando para um novo que Deus está proporcionando. Esse o clima dessa poesia. O inverno passa, as chuvas se acabam. E aí, no meio disso tudo, no meio das trocas de amor, quando o amado chama a mulher de pomba, e você fala, que horrível, mas ela acha o máximo, vem um relampejo de ele dizer o seguinte: a gente tem que tomar cuidado, porque isso é muito valioso. Esse nosso relacionamento e tudo que está acontecendo é muito valioso. A gente precisa estar atento com algo que pode potencialmente estragar tudo isso. A raposa está também fazendo o seu trabalho. Eu quero parar um pouquinho aqui para trazer a gente aqui uma reflexão. Os tempos que nós estamos vivendo são bem diferentes das perspectivas que tinham esse casal. Eles estão olhando tudo favorável. Hoje nós olhamos e não temos tudo favorável. A situação econômica, política e de saúde está totalmente comprometida. Nós temos uma guerra de informações, nós temos um sequestro de informações, a gente não sabe realmente o que está acontecendo. Então, hoje nós estamos num inverno da nossa vida. Hoje nós estamos num inverno da humanidade. É diferente do contexto que nós temos aqui desse casalzinho que olha e à sua volta tudo vai bem. O dólar para eles estava 1 por 1. As coisas estavam ótimas para o Salomão, ricaço, olhando para a mulher com cara de pomba, e estava tudo bonito. Então ele pode agora olhar para dentro e falar, olha, está tudo bonito, mas a gente ainda tem que tomar cuidado com isso. Eu não poderia chegar aqui e dizer para nós que, olha, então vejam como tudo está bonito. Mas eu posso dizer uma coisa: o mesmo Deus que fez aquele momento de beleza e favorável para aquele casal, continua sendo o mesmo Deus que não perdeu o controle da nossa história. Apesar de nós não termos perspectiva em nada do que nós vemos aí, nós temos que continuar tendo a nossa fé e a nossa perspectiva no Deus que faz do caos algo novo e poderoso. Nós temos que continuar orando para que, de alguma forma que não está no nosso controle, Deus venha com a sua primavera sobre nós. Não podemos, o que eu estou trazendo para nós aqui é que nós não podemos parar. As condições não são favoráveis, nós temos uma incerteza diferente do que Salomão tinha. Mas o que eu digo para nós nesta manhã, Deus continua sendo o mesmo Deus. Apesar de tudo não estar favorável a nós, nós temos um Deus que volta o seu rosto para nós. A mensagem nessa manhã é uma mensagem de esperança, para além das circunstâncias e da leitura que nós estamos fazendo. Alguns fazem uma leitura mais positiva, outros fazem uma leitura mais pessimista e outros são os realistas. E ainda tem a verdade que nós muitas vezes não conhecemos e só Deus sabe. Então, o que nós vamos fazer vindo para a igreja domingo a domingo? Nós não temos motivo de perspectivas de futuro, mas hoje você acordou, e se você está aqui nessa manhã, você continue olhando para aquele que olha para nós, é o nosso Deus. Porque senão, queridos, a gente para no meio do caminho. Isso aqui não é uma pregação motivacional, pelo contrário, é realista, porque se nós vivemos uma realidade de um Deus em que nós temos que crer que Ele não perdeu o controle, e que sabe o que está fazendo, e que continuará usando tudo, até mesmo aqueles que são inimigos de nós, para nos abençoar, então você e eu não podemos parar. Então nós temos que continuar.
Você tem que levantar amanhã para trabalhar se você está empregado. O serviço da casa continua para nós fazermos. A gerência das coisas da sua empresa continuam tendo que acontecer. Você tem que continuar cuidando dos seus filhos. Nós precisamos continuar com as nossas responsabilidades. E então, hoje, o Senhor vem dizendo, olha, independente se é inverno, ou se é primavera, ou se é verão, Ele continua sendo o mesmo. Mas, ainda assim, nesse nosso continuar, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Porque se dentro da tua casa você ainda continua com uma esperança e continua cuidando das suas coisas, talvez eu estou dizendo aqui de um cenário externo que você não tenha percebido, porque a tua vida está indo bem, você está inserido nesse contexto e está indo bem. Mas também para você que está percebendo que precisa de algo externo acontecer, porque não está nas nossas mãos, algumas coisas que estão na nossa gerência, algumas coisas que dependem de nós, precisam ter uma responsabilidade. A vinha e a raposa estão em foco aqui nessa história. A raposa, põe a foto da raposa, apaga a luz aqui, olha que coisinha, olha essa raposa. Bonitinha, né, gente? Você não quer levar para a tua casa? Ah, que coisa mais meiga. Tem outra foto de raposinha aí. Olha que coisinha mais fofa, gente. É bonitinho, né? Deixa aí essas raposinhas aí. A raposa é um mamífero, pequenininho. Ela é carnívora e ela também come restos de animais mortos. É um animalzinho que tem uma grande resistência e ela se adapta em qualquer lugar rapidamente. Facilmente uma raposa se adapta. Normalmente as fêmeas são menores que os machos. Eu estou dando aqui a ficha técnica desse bichinho bonitinho. Ela também se alimenta de pequenos roedores, coelhos, aves, peixes, insetos, também alguns frutos silvestres. Ela come cerca de 500 gramas por dia, pouquinho, né? Tipo a gente, você come só 500 gramas por dia, né? A raposa come 500 gramas por dia. Se ela pegar mais do que isso, ela esconde para comer no outro dia. Ah, que coisa mais meiga, que bonitinho. Ela tem hábitos noturnos, então é difícil você pegar uma foto dessa aí, porque elas andam durante a noite, enquanto nós dormimos, elas andam, elas procuram o seu alimento. E a raposa é utilizada como figura de linguagem para quem é astuto, né? Aquilo é uma raposa velha. Você já falou assim de alguém? Ou já ouviu alguém falar? É astuta. Ela é esperta, a raposa é espertinha. E é a espécie de raposa que está aqui no texto que nós lemos, nessa jura de amor. Ela é da região da Judéia e ela tinha hábitos de se alimentar dos brotos das videiras. A videira é aquela que vai dar a uva. Então ela escavava as raízes da videira para procurar ninhos também de ovos depositados ali e comia a raiz. Ela acabava com a vinha. Põe a vinha aí, não temos uma vinha. Olha aqui, o que é a vinha. Olha que cachos maravilhosos, né? Olha que coisa bonita. Mas ela ia na raiz para procurar, então, ali o seu alimento. E ela acabava com isso. A vinha na Bíblia, ela tem diversos aspectos, mas as passagens bíblicas falam da vinha relacionando a fertilidade, a vida, relacionada à plenitude, à abundância das coisas. E o fruto, que é o vinho que sai daí, também na Bíblia é relacionado à alegria, à festa, à celebração, à fartura, também à prosperidade. A vinha aqui é comparada ao relacionamento daquele casal, da família. A vinha está relacionada às juras de amor, ao casamento, à vida a dois. A pergunta que eu já faço para nós: como que está a tua vinha? Ela está florida, está dando flores e frutos? Como que está? De repente ela não está. Mas o casal, na hora da jura de amor, fala assim: peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas que está em flor. Ou seja, a plantação de uva está no estágio anterior a aparecer o fruto. E quais são as raposinhas que estão rondando a nossa vida? Quais são as raposinhas que estão rondando o seu casamento? Quais são as raposinhas que estão rondando
a sua família, o entendimento familiar? Quais são as raposinhas da nossa profissão, da nossa saúde, do nosso ministério, da nossa amizade? Será que já existem ninhos? Uma ninhada está toda aí na sua vinha? Ela já fez morada na sua vinha e na minha vinha? Como está o teu vinhedo nessa manhã? Pergunto para você nesses aspectos. Não subestime a raposa. Ela é pequena, ela come pouco, ela é bonitinha, mas geralmente não é uma grande pedra que termina com os nossos sonhos. Não são as coisas muito poderosas que acabam com a nossa alegria. Via de regra, são as pequenas pedrinhas que vão desfazendo as nossas vinhas. É minúscula. É pequenininha, é uma pequena mentira. É uma chatice só. É um pouquinho só de chatice. É só um pouquinho de ser rabugento. Rabugento. Nos relacionamentos entre família e casamento, essas raposinhas podem ter nomes. São os ciúmes, os segredos, a falta de perdão, a interferência muito grande dos familiares, a incompreensão, a falta de diálogo. Essas são raposinhas. Inversão de papéis dentro dos valores do lar. As palavras mal interpretadas e mal faladas. As murmurações, as palavras muito duras. O mito da grama do vizinho é mais verde, então os olhos procuram algo que não tenho dentro de casa. Essas são as verdadeiras raposinhas. A rejeição, a falta de humildade entre aqueles que convivem. As raposas e as raposinhas. Essas raposas e raposinhas estão acabando com muitas alegrias, mesmo em meio a uma perspectiva de que tudo vai bem externamente. Quanto mais numa perspectiva difícil como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Se existe alguma alegria, muitas vezes, nos dias de hoje, porque não dá para ouvir nada do telejornalismo, uma mentira só, não dá para você ver nada sobre a economia, você não compra nada com R$100. Então, muitas vezes, a única coisa que sobra é a tua vinha, é voltar para casa e ter alguém te esperando. Mas, mesmo assim, esse relacionamento está muito comprometido pelas raposinhas. As raposas maiores a gente tira, sabe? Porque fica muito notório. O problema são as pequenas. O problema são as que são mais escondidinhas, com pouco poder de destruição. Aquelas que, por serem pequenas, elas muito imperceptíveis, elas vão sendo deixadas aí para comer um pouquinho de raiz. Eu não vou resolver essa parada ainda não. Eu não vou ter essa conversa com a minha esposa hoje não. Eu não vou resolver essa parada com o meu tio hoje não. Eu não vou fazer a ligação para o meu primo, deixa isso é só uma raposinha. Ele é rabugento assim mesmo. Só que, meu irmão, a coisa está tão difícil lá fora que nós precisamos, pelo menos, ter a sanidade e a ajuda do Espírito Santo para pôr para correr as raposas no nosso lugar de segurança. As pequenas coisas é que estão destruindo as grandes coisas que ainda sobrevivem, apesar de todo o ataque externo. Qual é o problema de fazer isso? Não tem nenhum problema, uma raposinha. Que mal tem de eu ficar indo nesse lugar? É uma raposinha. Tem nada a ver pensar assim, uma raposinha. Eu não vou perdoar não, é uma raposinha. Ela vai destruir a vinha. Na parte profissional, existem raposinhas também. Sabe aquele curso que você deveria ter feito? Que o teu patrão já te estimulou para você fazer? E você está empurrando? Isso é uma raposinha. A pontualidade, se você bate ponto e nunca chega no horário, isso é uma raposinha. A responsabilidade que você acaba não assumindo, empurrando para outro e vai se esgueirando por aí, isso é uma raposinha. Talvez a única segurança de receber um salário, se você está empregado ainda, valorize o lugar onde você está empregado. Não murmure porque lá fora está pior.
Não, tem um time que é maior. Continue no time pequeno e tira as raposinhas, mano, porque é daí que vai vir os grandes. Entendeu, Pedrão? Fica firme. Não é o que você quer ainda, mas é daí, tira as raposinhas desse aí. Entendeu? E continua firme. Quando você chegar no Barcelona, você liga pra gente. Tá bom? Na saúde. Eita, tinha que falar da saúde? Vamos falar da saúde. Quando finalmente chega o tempo da gente desfrutar, porque aí sobrou uma graninha, porque você já ralou bastante, você já tem um dinheiro, você já se estabilizou, sobra um dinheiro, os filhos já foram criados, a garotada já cresceu, você tem condições até mesmo financeiras para fazer viagem, fazer algumas coisas legais, só que nós deixamos as raposinhas firmemente acabarem com a gente. Nós não nos cuidamos, não dormimos direito, não fazemos exames de rotina, não cuidamos da pressão arterial e ela acaba com a gente, das betes, diabetes e tudo mais. Não cuidamos da higiene bucal. Mas a gente tem celular de última geração. A gente tem tudo em ordem com o condomínio. Mas a gente não vai poder usar aquele carro da hora que a gente comprou. Porque a saúde não nos permite viajar mais de 1 hora sentado dentro de um veículo. Porque a gente esqueceu de tirar as raposinhas quando tinha que tirar. Apesar de toda a incerteza que nós temos no nosso futuro, apesar de toda a incerteza que nós temos do que vai acontecer, se já é o fim do mundo ou não, se ainda tem vida, não tem que ter raposinha. Se amanhã eu e você acordarmos pela graça do Senhor e Ele não voltou ainda, nós precisamos viver no que temos, com o que temos, sem as raposinhas. Porque já tem muito problema externo que não dá para a gente contornar para ficar tendo raposinha de estimação dentro dos nossos relacionamentos, no trabalho que ainda temos, no relacionamento com o cliente que a gente ainda tem. Eu trabalho diretamente, mais especificamente, com um cliente. E quando eu tenho uma ligação da gerente lá do outro lado desse cliente, eu atendo aonde eu estiver, retorno, faço, cuido, porque eu não quero deixar entrar raposinha. Porque é o que é o que eu tenho hoje. Então, querido, se você ainda, mesmo que não está feliz com o trabalho que tem, os dias não são bons, dá valor no que você tem agora e tira as raposinhas que tem e continua vivendo. Porque aquilo que a gente não consegue resolver, é Deus que tem que resolver, Ele resolva. Agora, imagina se aparece a primavera, se toda essa corja mentirosa é derrubada, e aí o mundo dá uma virada de paz, onde a igreja vai prosperar, e você não está pronto com a tua família, você não está pronto com a tua saúde. Você não está pronto, com a sua mente está tão perturbada, porque enquanto Deus está trabalhando, nós temos que fazer o que está ao nosso alcance. Então vamos fazer. Tenha ânimo nesse sentido. Cuide da tua esposa, cuide do teu marido, cuide dos teus filhos. Se dá ainda para você sair para viajar, sai para viajar um pouco. Se dá para você cuidar da tua saúde, faça isso. Porque quando Deus se move, Ele vai se mover, mas a nossa parte tem que ser feita. E no ministério? E aqui no ministério, na igreja? Achamos que o ministério pode ir sendo feito. Mas eu quero declarar para vocês, ainda que com toda a dificuldade, porque a igreja ela continua avançando mesmo em meio aos problemas e às dificuldades, está aberta a caça às raposinhas. Por quê? Porque tudo aquilo que é ministerial é complicado, tudo aquilo que são os departamentos é complicado porque envolve o voluntariado das pessoas, envolve a parte espiritual delas. Mas mesmo assim, dá para a gente detectar coisas que podem ser resolvidas com uma conversa, com um pedido de perdão, com uma instrução mais apurada, com um café que você toma num boteco com alguém. O meu gabinete pastoral não é naquela sala que dizem que é minha.
Aquela sala dificilmente eu uso. Eu tomo café nas padarias por aí com quem eu vou aconselhar. E se você já tomou café comigo, você sabe do que eu estou falando. Ou a gente senta aqui e conversa. Mas isso tudo é a caça às raposas. E elas estão sendo tiradas. Porque o Senhor, Ele tem nos abençoado e a gente vai tirar uma por uma. E elas são insistentes, porque elas vêm de noite. Quando a gente dorme, quando a gente se esquece, quando a gente se entrega, elas acabam com a alegria e com a vida. Nós nos esquecemos do fundamental no Evangelho. Nós esquecemos do fundamental no ministério. Eu vou ler uma referência aqui do que é o ministério, sem raposas. Efésios 4,15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E então nós nos esquecemos das juntas. O que liga as partes e não deixa brechas para que haja vazamentos. Existem motores complexos e caríssimos. Tem uma grande turma aqui que trabalha com a parte de tratores e peças. Vocês sabem o que eu estou falando. Tem máquinas muito caras que uma junta de R$10 pode fazer uma máquina de R$1 milhão pifar, quebrar, travar, ser estragada. Não nos lembramos de fazer a nossa função, que muitas vezes é juntar, é ser pacificador. Dentro do ministério tem coisas difíceis de resolver, não há espaço para a gente ficar esquerando, pondo lenha em fogueira, mas nós convocamos os pacificadores, os caçadores de raposinhas, para que nós possamos nos levantar, tirar todas elas fora, para que quando as coisas comecem a vir para a primavera, nós possamos olhar para a amada e dizer: que cara de pomba você tem. Apesar da brincadeira do seu pastor aqui, eu digo para vocês, tem sido dias difíceis em pensar como que esse mundo vai ficar. Mas quando eu sento lá em casa e olho para uma Valentina de 6 anos de idade, me perguntando sobre tudo e todos, conhecendo o mundo agora, eu não posso deixar uma raposinha estragar isso. Eu não posso deixar o meu coração azedo, porque eu não vejo esperança na humanidade, estragar um momento que eu tenho com a minha filha de 6 anos de idade. Quando eu estou dentro de casa comendo pizza com Sara e a minha filha agregada, Tainá e todo mundo lá, eu não posso deixar aquele momento ser estragado por inseguranças que não estão nas minhas mãos. Eu tenho que continuar crendo que Deus está no controle. A nossa parte de cidadãos, em relação a tudo que tem acontecido no mundo, precisa acontecer também. Nós precisamos tirar raposas também nesse sentido. Que tipo de documentários, que tipo de informação você está tendo? Podem ser grandes raposas que você está trazendo para dentro da tua cabeça e te fazendo tomar atitudes que não são coerentes com a Bíblia. Essas são terríveis. A minha oração como pastor e o meu conselho é: saia daqui cheio de esperança, apesar de tudo que tem acontecido. Faça o que você puder para pegar as raposinhas, a mais pequenininha que tiver, e tome o vinho da tua videira, que é a alegria, que vai nos manter vivos, apesar de tudo, para que no dia que a primavera seja estabelecida pelo Deus que não perdeu o controle, aconteça, nós possamos nos levantar e estarmos inteiros, guardados pelo nosso Senhor. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, eu quero fazer mais uma oração com você. Senhor, nos ajuda a entender a tua palavra e nos ajuda, Senhor amado, a perceber que nesse poema de amor existe uma realidade que nós temos que fazer uma leitura e comparar com a nossa. Mas também cremos, Senhor amado, que ela está relatada na nossa Bíblia e ela é importante na nossa Bíblia para que nós possamos ler,
compreender o seu contexto, compreender a sua aplicação para nós e praticarmos e aplicarmos realmente. Então nos ajuda, Senhor amado, a pôr essas raposinhas do nosso relacionamento familiar, do relacionamento do casal, lá na empresa, com o cliente, Senhor amado, em todas as áreas profissionais, na área, Senhor amado, de relacionamentos, e que nós possamos perseverar. Esse, Senhor amado, é o nosso pedido nessa manhã. Nos ajuda nessa direção. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente.